vlog. Hoje não é bom dia vlog, porque na verdade já é 6 horas da tarde, quase 6h30, eu acho. Enfim, essa semana foi bem difícil porque eu gripei, então teve uns 2 dias que eu não consegui nem dormir. Eu comecei a tossir, na verdade tô gripada desde semana passada, mas essa semana eu dei uma piorada. Comecei a tossir muito, então tava com dificuldade de conversar, de dormir, enfim. Eu tentei começar a semana gravando um vídeo inspirado no vídeo da Júlia Bellinati, na verdade, do marido da Júlia. Ele publicou um vídeo fazendo um desafio de 30 dias, lendo pelo menos 1 hora por dia e diminuindo pela metade o tempo de tela dele. Eu queria fazer pelo menos uma semana para poder colocar aqui no canal, mas eu gripei, então eu acabei não conseguindo gravar. Mas eu comecei a ler. Eu tô lendo Um Sopro de Vida, de Clarice Lispector. Tá incluso o livro dentro da assinatura do Kindle Unlimited, da Amazon. Então eu acabei pegando ele. E no próprio vídeo, o marido da Júlia, ele leu um livro da Clarice. E ele fala um pouco da dificuldade, de quanto foi difícil ler aquele livro. Mas ele também menciona a Bruna Martioli, que é a minha professora preferida de literatura, na verdade é a única que eu conheço. Mas ela é um máximo, eu gosto muito de acompanhar os vídeos dela do canal. Ela me faz muito querer realmente ler e aprender mais sobre arte, literatura e essas coisas. Enfim, ele menciona ela e ela explica, né? Ele coloca uma parte de um vídeo dela explicando sobre o estilo da leitura, né? O estilo da leitura é como se você estivesse lendo realmente o raciocínio de uma pessoa. Então, quando a gente está pensando, a gente está raciocinando, a gente não tem um raciocínio 100% linear. Às vezes a gente pensa em uma coisa, depois a gente já pensa em outra coisa, depois a nossa cabeça já muda, já pensa em outra coisa aleatória. Então, com isso eu acabei tendo um pouco mais de facilidade, entre aspas, de continuar o livro. Então eu começo a tentar não pensar no livro como um todo, mas eu começo a ler partes por partes. Tem uma coisa que a Bruna também fala que, assim, se alguém escreveu isso aqui, não é possível que eu não consiga ler. Então, eu tô insistindo nele, tô até gostando. E, além disso, essa semana eu também entrei no Substack. Eu já tenho o aplicativo já faz um tempo, mas eu confesso que eu não acesso muito. Mas essa semana, também tentando evitar um pouco usar as redes sociais para acabar com os meus neurônios, eu entrei no Substack. Para quem não conhece, o Substack é um aplicativo que parece o TikTok. TikTok não, que parece o Twitter, mas não é um monte de gente reclamando da vida. Na verdade, é um monte de gente falando de várias coisas interessantes sobre a vida. Então, para mim aparece muita coisa sobre literatura, tecnologia também, enfim. O post que eu li essa semana, ele falava sobre como a gente subestima a nossa vida cotidiana, né? Então, no texto, ela fala um pouco sobre as situações de guerra, os países que estão em situação de guerra, mas não na questão do país em situação, mas sim das pessoas comuns que estão vivendo aquela situação. E aí ela comenta que em cartas de pessoas que estão nessa situação, é muito comum você ver elas mencionando alguns tipos de saudade. Então, eles têm saudade de casa, eles têm saudade da família, eles têm vontade de jantar com a esposa, de ver os filhos, os netos crescerem. Então, todas aquelas pessoas comuns, elas não sentem vontade de terminar com aquilo por uma glória, por construir um império, nem nada do tipo. Na verdade, elas estão ali querendo que tudo aquilo acabe para que eles possam voltar a realmente a vida cotidiana. O que a gente, pelo menos como uma pessoa que mora no Brasil e que não tá vivendo nesse meio, né? Eu não tenho não existem bombardeios aqui na minha cidade. A gente acaba subestimando, né? Então são coisas do cotidiano que às vezes a gente não dá valor. E quando eu falo gente, eu tô falando eu, né? Eu não costumo dar muito valor a certas coisas da rotina. Inclusive gravar os vídeos tem me ajudado bastante a ver beleza na minha vida e ver o quão a minha vida é boa e confortável e o quão eu deveria ser grata pelas coisas que tenho. E não significa que eu não vou correr atrás de outras coisas, mas significa que eu preciso ser também feliz com as coisas que tenho. Enfim, eu vou deixar o post aqui na descrição para quem tiver interesse de ler. E, uma coisa super legal nesse post foi que ela fez um link com os livros
a história do Senhor dos Anéis. E é uma coisa que eu não sabia, eu achei super legal. Inclusive, a gente foi ver, eu e meu marido, a gente foi ver o filme. Eu chamei ele pra gente assistir um dos filmes. E eu confesso que eu olhei pro filme com um olhar diferente. Então, eu já assisti os filmes do Senhor dos Anéis, mas sempre naquele sentido de que, é uma ficção, é uma historinha e tal. Não historinha. É uma super história, mas enfim, vocês entendem, né? É uma ficção. Mas aí, depois que eu li esse texto, que ele fala sobre pessoas simples que que estão passando por momentos de dificuldade e tem essa saudade de casa, o que ela faz um link muito com os hobbits, que são pessoas pequenas, pessoas simples, são os protagonistas do filme, mas que no final das contas eles não querem glória, eles não querem poder, eles querem voltar pra casa, eles querem a rotina deles e eles querem viver no condado, eles querem voltar pra casa e eles são os protagonistas, eles quem carregam o anel do poder. Enfim, achei super legal, a gente viu o filme, super recomendo pra quem nunca assistiu. Leia o texto e depois assista o filme pra vocês pegarem esse link aí. No último vídeo também eu mostrei pra vocês que eu mudei um pouco o escritório, tô até sentada no chão, tô bem confortável aqui. É muito bom de ficar aqui no escritório agora. Eu só quero trocar as cortinas, porque, enfim, eu quero umas cortinas ou uma sem blackout, ou uma que seja um pouco mais discreta, mais begezinha, assim. Enfim. E eu mostrei também no último vídeo que eu fiz, alguns vídeos que eu fiz na Cybershot. E é bem legal ter câmera, assim, eu tô gostando bastante. Ela tem um videozinho bem vintage, uma coisa assim, bem com cara de vídeo caseiro dos anos 2000, sei lá. Eu achei super legal e eu pretendo fazer muitos vídeos com ela. Eu até quero colocar, já gravei vários vídeos depois. Quero colocar alguns takes aqui também nesse vlog. Acho que vai ser bem legal. Bom, o final de semana tá aí. Não tenho muitos planos. Muito do mesmo vai acontecer. Mas eu espero gravar e compartilhar aqui. É isso. Todos do meu vlog. Oi, pessoas do vlog.